Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio e a nossa aula de hoje está direcionada à turma do 5º ano do ensino fundamental, disciplina Língua Portuguesa. A nossa aula de hoje, o tema é Elementos da Narrativa. Vamos lá? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos ao nosso desafio. E aí, Chaminézinho, você fez o nosso desafio? Chaminézinho disse que fez. E você aí de casa, respondeu o nosso desafio anterior? O desafio anterior consiste em você escrever verbos que se referem ao tempo. Se é presente, se é passado ou se é futuro, de acordo com as frases. Letra A. Escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Percebe que o verbo estudar, ele está o quê? No presente, no passado ou no futuro, Chaminézinho? Vamos ver o que o pessoal aí de casa responderam. Presente, muito bem. Quem respondeu presente, acertou. A letra B, a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Qual é o tempo verbal? Qual é? Passado. Vocês responderam também passado. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Serei bastante moderado. Qual é o tempo verbal? O verbo ser. O tempo verbal é futuro. Muito bem, Chaminézinho. Muito bem, você aí de casa que fez o desafio. Continue realizando os desafios. E vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, iremos falar sobre os elementos estruturais da narrativa. Mas primeiro a gente precisa saber o que é uma narrativa. A narrativa é uma história que tem começo, meio e fim. E lógico que alguém narra essa história. E existem também vários tipos de narrador, mas isso a gente vai ver mais à frente. Olha só, já me empolguei, já iria falar sobre os tipos de narrador, mas não agora. Mas quando a gente fala em elementos da narrativa, é importante lembrar que existe também a estrutura da narrativa. Professora, e qual é a estrutura da narrativa? A narrativa, ela é composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação é o assunto, o tema que vai ser abordado. Você vai falar um pouco, digamos que no primeiro parágrafo, você vai falar um pouco do tema que será abordado. O desenvolvimento é o desenrolar da história. O clímax é aquela parte, é o ápice, é aquela parte bem legal da história que você diz assim, uau, agora eu estou começando a gostar mais dessa história, ela começou, beleza? E o desfecho, professora, que é isso, o desfecho? O desfecho é o mesmo que conclusão, é o mesmo que o final da história, beleza até aí? Então, essa é a estrutura da narrativa. Vamos lá. Além dessa estrutura também, dentro da narrativa temos o enredo, o narrador, o personagem, o tempo e o espaço. Nossa, professora, tudo isso, sim, mas é muito fácil de identificar tudo isso em uma narrativa. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem legal. Fica aí ligado na aula, tá certo? Não sai do lugar, não sai do sofá. Vamos lá. O enredo, professora, o que é o enredo? O enredo é justamente o tema, o assunto que vai ser abordado naquela narrativa. São as situações que os personagens, eles vivem na narrativa. Se chama enredo. É o conteúdo. Beleza até aí? Vamos lá. E o narrador, professora? Lógico, né? O narrador é aquele que narra, é aquele que conta a história. Mas o narrador é simplesmente o que conta a história? Não. Existem 3 tipos de narrador. Tem o narrador observador, temos o narrador onisciente e temos o narrador personagem. Cada narrador desse, ele tem uma função dentro da narrativa. Vamos lá conhecer. O narrador personagem é aquele narrador que ele participa ativamente da história.
certo? É o personagem. E geralmente o narrador-personagem, ele é configurado, está sempre na primeira pessoa do singular, ou seja, eu, e também do plural, nós, beleza até aí? O narrador observador é aquele narrador que ele só observa, ele não participa da história. É como que ele estivesse ali nos bastidores, só observando, digamos que copiando o que está acontecendo ali no momento. O narrador onisciente, esse é muito esperto, seu Minazinho. O narrador onisciente, gente, é aquele narrador que ele sabe de tudo. Ele sabe até o que os personagens irão falar, ele sabe do autor, ele sabe de tudo, onisciente. E geralmente o narrador onisciente, a história, ela pode surgir narrada tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. E o observador sempre em terceira pessoa. Beleza até aí? E os personagens? Os personagens de uma narrativa, eles estão presentes na história e eles podem estar presentes como protagonistas, como secundários e como coadjuvantes. Protagonistas, o que é isso, professora? Protagonista é aquele personagem principal da história. Digamos que é aquele personagem que aparece mais, que se destaca na história. E os secundários, professora, são aqueles personagens que estão dentro do texto também, mas que, no entanto, eles não aparecem tanto quanto o principal. Está ali fazendo algo importante também. Isso não quer dizer que o secundário não é importante. São importantes também. Lembrando que secundários é o mesmo que coadjuvantes. Quando você assiste uma novela que tem uma pessoa que ela não fala, mas que ela está lá passando na feira, comprando alguma coisa e mostra a imagem dela, aquele personagem ali, ele é chamado de coadjuvante ou personagem secundário. Então, quando você lê um livro, sempre tem aquele personagem que é perceptível no texto, que ele se destaca mais. Então, ele é o protagonista, é o principal. E o tempo, professora? Quando a gente fala no tempo, na questão do tempo, e se fala de elementos da narrativa, o tempo ele está relacionado a dois tipos, ao cronológico e ao psicológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, que o relógio segue uma ordem, certo? E o tempo psicológico é aquele tempo interior dos personagens. É aquele tempo que existe dentro da cabeça do personagem, entenderam? É aquele tempo que o personagem, ele cria a história no momento que ele quiser, do jeito que ele quiser. É chamado de tempo justamente psicológico. Vamos lá. E o espaço? Quando a gente fala no espaço, lógico, a gente pensa também que tem não só o espaço físico, mas também é um pouco parecido com a questão do tempo. Tem um espaço também psicológico, que é aquele espaço que o personagem, ou o escritor, ou o autor, ele cria. Então, é um espaço psicológico. E o espaço físico, ele pode ser uma fazenda, a história acontecer em uma fazenda, na cidade, no campo, no hospital, em casa. Você que vai fazer a narrativa é que vai definir o espaço que aquela história irá se passar. Beleza até aí? Então, a gente percebe que além da narrativa ela ter uma estrutura, ela também tem os seus respectivos elementos. E esses elementos são importantíssimos para a construção do texto, da narrativa. Vamos lá. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de narrativa, certo? Quem é que sabe me dizer quem é esse? Escutei já sua Minezinho aqui dizendo que esse é o Pinóquio. Então, eu trouxe o conto do Pinóquio. Vamos ler comigo? Vamos ler comigo, sua Minezinho. Vamos lá? Era uma vez um carpinteiro que se chamava Gepeto. O homem era muito solitário e passava os dias fazendo coisas de madeira. O sonho de Gepeto era ter um filho com quem pudesse compartilhar a vida.
Um dia, ele resolveu fazer um menino de madeira em formato de marionete. E ao terminar, disse: que belo boneco de madeira! Seria incrível se ele fosse um menino real. Para sua surpresa, o boneco tomou vida e começou a andar e falar. O homem ficou maravilhado e lhe deu o nome de Pinóquio. Passado alguns dias, Gepeto envia Pinóquio para a escola e lhe dá a instrução de voltar para casa assim que a aula terminar. Entretanto, no meio do caminho, Pinóquio avista um teatro de marionetes que acontecia na praça. Agora vamos analisar essa narrativa. Essa narrativa aí, é lógico que ela tem um enredo. E o que é um enredo? É o assunto, é o tema. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Pinóquio, que é o personagem. Tem outros personagens aqui. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta a você aí de casa. Qual seria o personagem protagonista dessa narrativa? Já escutei, Chaminézinho já disse logo, Pinóquio. Isso mesmo, o Pinóquio é o protagonista dessa narrativa. Ele é o personagem principal. E aí, vocês estão conseguindo entender os elementos da narrativa? Então, o Pinóquio... E Gepeto? Gepeto é o pai. Ele seria o personagem principal ou o personagem secundário? Ele seria o personagem secundário. Isso mesmo. Então, vamos lembrar aqui, ó, a estrutura. Qual é a estrutura da narrativa? Quem é que sabe? Já escutei alguém respondendo. Que a estrutura da narrativa, ela está dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação é o que eu falei? A apresentação é justamente o tema, o assunto que vai ser abordado, certo? O desenvolvimento é o desenrolar da história. Você vai começar falando daquele conteúdo, beleza? O clímax, o que é o clímax? É aquela parte que traz curiosidade na história, que você começa a se empolgar e a ler com mais vontade aquela história para descobrir o desfecho. E o que é o desfecho? É justamente a conclusão, o final do texto. Beleza? Vocês estão conseguindo entender a aula de hoje sobre os elementos da narrativa? E aí, tudo tranquilo para vocês? Ah, que bom! Muito bom! E vamos ao nosso desafio. Vamos lá! O nosso desafio de hoje, vocês irão marcar um X na alternativa que apresenta a estrutura de uma narrativa. Lembrando que eu não me refiro aqui aos elementos. Os elementos são enredo, personagem, tempo, espaço. Beleza? Os elementos. Eu me refiro aqui à estrutura, então você vai marcar um X na estrutura da narrativa. Seria a letra A, Chaminézinho, tempo e espaço? Ou letra B, personagens, enredo e narrador? Ou seria a letra C, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho? Que será que vocês irão responder? Lembrando, vou repetir, a diferença entre elementos e estrutura da narrativa. Elementos da narrativa é uma coisa, a estrutura da narrativa é outra completamente diferente. Beleza? Elementos, enredo, tempo, espaço, personagem, narrador. Estrutura, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Beleza até aí? Então, todo mundo está entendendo, não é? E para finalizar a nossa aula de hoje, como finalizamos sempre com um pensamento, eu trouxe um pensamento para vocês da Ruth Rocha. Vamos ao pensamento que diz assim: criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Quem disse isso? Ruth Rocha.
Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por assistir essa aula até o final. Obrigada, Chaminézinho, que assistiu a aula até o final. E até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau.